A narrativa de que tudo começou em 2009 no governo Bolsonaro vai caindo por terra a cada dia. Até a Rede Esgoto falou que a esquerda trabalhou forte para todo esse escândalo acontecer. A Marina Helena fez um vídeo aqui onde ela traz algumas informações. Vamos dar uma olhada. Bomba! Documentos e falas do Congresso não deixam dúvida. O PT e seus aliados trabalharam duro para permitir o roubo dos aposentados do INSS. Na opinião, tá tudo registrado. Tudo começa em 2019, com a medida provisória 871 do governo Bolsonaro para combater as fraudes. Ela exigia que aposentados e pensionistas revalidassem anualmente os descontos feitos pelas entidades associativas. E aí, mano, os esquerdistas ficaram malucos. Como assim? Não, vai prejudicar os sindicatos, né? Porque já existia, sim, os descontos ilegais, né? Essa medida foi feita justamente para conseguir barrar o que já existia, porque isso vem desde antes. E o PT brigou bastante para derrubar esse negócio de 1 ano e passar para 3 anos. Durante a passagem da medida pelo Congresso, o deputado Zeca Dirceu do PT disse que ela atacava os trabalhadores. Eu vou trazer imagens dessas pessoas falando essas coisas. E prometeu obstruir a votação. Peraí, por que pedir para o aposentado confirmar que aceitou o desconto seria ruim? Dificultar o desconto nesse caso protegeria os aposentados das fraudes. Por que a esquerda era contra? Dezenas de emendas foram propostas para evitar ou atrasar essa autorização periódica dos aposentados. Alguns queriam esticar até 2028, isso mesmo, 2028. 12 dessas emendas do PT, do PCdoB, do MDB, do PSB e do PSDB argumentavam que revalidar cada autorização anualmente tornaria o desconto da mensalidade praticamente inviável. É muito trabalho, gente. Assim não dá. Vamos ver de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos eles veem aí, pô, se tem alguma coisa errada. A proposta original de Bolsonaro também acabava com a necessidade dos sindicatos atestarem que o aposentado havia sido trabalhador rural para receber a aposentadoria. Essa obrigação, como a gente sabe hoje, acabava obrigando o vínculo dos aposentados com os sindicatos, abrindo a porta para as fraudes. 18 emendas do PT, do PSB, do PCdoB, do PDT e do Solidariedade foram apresentadas para eliminar ou postergar essa medida. Então, e aqui a gente tá falando da esquerda no geral, né? Não só do PT, eles trabalharam juntos para assaltar os aposentados. Peraí, o PT e seus aliados queriam proteger os aposentados ou os sindicatos? No fim, para que a medida provisória fosse aprovada, emendas da esquerda infelizmente precisaram ser aprovadas. Se Bolsonaro vetasse essas emendas, o Congresso derrubaria os vetos e o cadastro ficaria sem nenhuma fiscalização. O deputado Carlos Veras, do PT, irmão do presidente da CONTAG, guarda esse nome, comemorou em discurso que o resultado foi fruto de muito trabalho da CONTAG, do PT, da esquerda, a fim de construir uma emenda que pudesse salvar os trabalhadores e as trabalhadoras. Na verdade, era para salvar os sindicatos que estavam quebrados e vivendo desses descontos ilegais aí. Salvar os trabalhadores? Segundo a CGU, a CONTAG é o principal alvo da operação que investiga as fraudes e recebeu 426 milhões só em 23 com os descontos. E o que veio depois? O roubo explodiu no governo Lula. Ignoraram avisos de diversos órgãos, fizeram acordos com entidades suspeitas, favoreceram a entidade ligada ao irmão de Lula. E a Polícia Federal só começou a investigar porque a imprensa denunciou. E agora, a mesma turma responsável por tudo isso tenta convencer você que está salvando o INSS. Afinal, vão ressarcir os aposentados e fazer você pagar a conta. Isso que é o pior, né? Foram procurar o dinheiro nessas empresas aí, né, de laranja. Claro que não encontraram nada, né? Vai sobrar pra gente pagar, né? O PT quer escrever a história, mas não vamos permitir. Ajude a transmitir a verdade com esse vídeo. Eu ajudo. Acabei de transmitir esse vídeo para sei lá quantas pessoas assistem isso aqui. E aqui, lá de 2019, ó, 25/9/2019, quando eles estavam ali tentando derrubar a CPI não, derrubar a medida provisória e tal. Olha isso aqui, ó. É importante esclarecer a população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos... Aí o Zeca Dirceu aí, ó. Sempre os mesmos, né? Tal pai, tal filho, né? Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Vê quem eles queriam proteger.
Sindicatos. Não quer proteger velhinho, não quer proteger ninguém. Eles queriam dinheiro para o sindicato. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. Sempre com esses discursos, né? Vou defender o pobre, vou defender o velhinho, vou defender o coloridinho, né? E o povo trouxa sempre cai. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Tá aí o direito que nós vimos que os velhinhos conseguiram, o direito de ser roubado. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do sindicato. A vida do sindicato. Realmente era isso. A vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Sempre o mesmo discurso, e os pobres trouxas sempre caindo no discurso. E para proteger vocês, ele fez o quê? Pegou o dinheiro de vocês. Cuidado, eles podem te roubar, então nós pegamos teu dinheiro. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. É isso. Então tá aqui, eles trabalharam firme e forte para os sindicatos, né? Não era para proteger ninguém, para que os sindicatos pudessem continuar fazendo esses descontos em folha dos aposentados e pensionistas, e a gente viu que mais um monte de coisa aí. E aqui, nessa imagem em qualidade, sei lá que qualidade é essa que veio essa imagem, mas a gente também não quer olhar para a cara deles, ali, ó, esquerda brigou para manter descontos. Então, eles já não estão falando muito que foi o Bolsonaro, que foi não sei o quê. Aqui eles já estão falando, gente, então, tá difícil, hein, de defender aí, tem esse gráfico e tem 400 senhas que vazaram aí em 2023. Tá ficando difícil para nós. Eu acho melhor nós abandonar eles e começar a falar a verdade. Será que é isso? É difícil, o povo não fala a verdade não, mas vamos ver. Essa é a disputa pelas opiniões, né? O debate público, a narrativa. Quem é o culpado pelo roubo do aposentado? É isso. E aí vem o Nicolas e faz um vídeo dizendo, não, foi tudo feito no governo do PT, não sei o quê. E vem os petistas e dizem, não, foi tudo feito no governo Bolsonaro. Eu acho que, como você mencionou, Otávio, tá tudo vindo de bastante tempo. Esse desconto, em tese, não é um desconto ruim. Se fosse um negócio feito seriamente... Tá certo, não é um desconto ruim. Apesar de eu não ter pedido. Foi bom esse povo, viu? Não teria nenhum problema, a gente não estaria discutindo isso aqui. A questão é que esse desconto foi dando margem se você for pensar bem, até venda dos dados das pessoas. As pessoas, Mano, sabe o que é? Você ter que omitir e mentir é muito difícil. O seu cérebro não consegue. Então, quando você vê a pessoa é que ela tá criando uma história na cabeça, ela não quer falar a verdade. Quando a pessoa fala a verdade, a pessoa vai falando e fala horas, né? Mas quando é mentira, esse povo gagueja mais que não sei o quê. Os aposentados passaram a ter seus nomes incluídos em cadastros nos quais eles nunca concordaram em constar. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema, eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores.
Sindicatos são todos de direita. O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo. Quer dizer, ela pulou, né, de 2016 para 2023. O que aconteceu com 2019? Moça, foi em 2019, moça. 2019, o que aconteceu? Você saiu do Temer e foi para 23? Cadê o Bolsonaro em 2019, quando a quadrilha entrou? Estranho, né? O que aconteceu? Pulou 19? Pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo. Na verdade, a quadrilha entrou... Foi em 2023 que o Lula assumiu? Acho que foi, né? Ah, foi em 2023 mesmo, então. O Lula assumiu em 2023, foi em 2023 que essa quadrilha assumiu. Olha aí, ele está falando a verdade. Vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros, de modo que os sindicalistas queriam ter sua própria entidade para poder entrar nessa bocada. É isso que faziam os operadores que a gente está ouvindo falar aí, esses nomes careca do INSS, Camisote e tal. Mas o sindicato tá de boa, o sindicato não tem culpa nenhuma. O sindicato não sabe, o sindicato não pagou pelos dados, não sabe que tava pegando os dados do careca, não. O sindicato é um anjo, o sindicato é uma vítima também. Você tem uma série de entidades, você está falando da Contag, que é a que mais recebeu, com mais de 400 milhões de reais, o Sindinap, que é esse sindicato. Do Lulu, né, os sindicatos que eles... deixaram rolar, esses aí pode continuar descontando, né? O do Lulu e o do outro que é do irmão de um cara aí também, que é deputado, acho que do PT também. No qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é diretor. É um outro sindicato que cresceu muito, nem é o maior, mas cresceu muito. E a AMBEC também é uma outra entidade muito representativa, muito grande nesses recebimentos. Mas aí, Otávio, eu acho que, assim, eu tenho visto o Valdo falar que a oposição talvez não esteja tão interessada em continuar nessa apuração, que isso vai ser uma guerra de narrativas, porque, assim, a AMBEC é defendida pelo filho do ministro Lewandowski. Mano, a oposição quer a CPMI. O que tu tá falando, mulher? Tu tá vivendo aonde? Em Nárnia? Então aí, eu não sei como é que eles vão dividir as culpas, mas o fato é que aí você tem gente de todo tipo envolvida. O advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, defende a AMBEC no TCU, por exemplo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante, mas aparentemente ninguém está muito ocupado em fazer, é de fato entender para onde foi esse dinheiro. A gente vê o tempo todo. E quem é o responsável? Quem vai pagar essa conta? A gente já sabe, o dinheiro sumiu e quem vai pagar essa conta somos nós. Moça, a senhora ganha para fazer isso aí? É sério mesmo? Malu? Pra gaguejar e falar novidade nenhuma? Porque a gente está vendo o tempo todo o governo se preocupar em como vai, de onde vai tirar os recursos, a oposição criando barulho para mostrar que não tem culpa de nada. A oposição não tá fazendo barulho nenhum para mostrar que não tem culpa de nada, querida. A oposição quer a CPMI para cair para dentro desses sindicatos aí. E vocês da esquerda não querem, estão desesperados, estão trabalhando para não ter. Mano, não tem nem que se esforçar, velho. Por que a direita tem que se esforçar pra mostrar que não tem culpa de nada? Mano, a acusação de vocês é: olha aqui, o Bolsonaro recebeu dinheiro do careca do INSS. Aí você vai lá, R$1. Ah, tem que se esforçar pra rebater isso? Ah, pelo amor de Deus, mano. Mano, os melhores jornalistas do Brasil. Mas o aposentado continua sem saber de onde que vai ver o dinheiro, como é que ele vai receber. E a CPI são isso aí, né? Elas servem para espalhar poeira. Mas o fato é o seguinte, para além das narrativas, de 2023 para cá... Não são narrativas, querida, são fatos. Você acabou de narrar os fatos, não é narrativa. Tudo que a gente fala são baseados em fatos. Passou a operar um esquema em larguíssima escala. 2023, ela acabou de falar em 2023, que é o que a direita fala, que nós temos que fazer uma CPMI e investigar. Passou a operar um esquema em larguíssima escala. E é isso que a gente tem que entender. Entrou em ação uma quadrilha. E você sabe qual é a quadrilha, né? E a quadrilha só fez o trabalho que você quis
que ela fizesse. Porque quando você apertou 13 e confirma, você autorizou essa quadrilha a fazer o que quiser com o Brasil. E esta quadrilha sabe fazer o que ela sabe fazer de melhor: roubar, porque a gente já tinha visto isso lá atrás. E mesmo assim, vocês apertaram 13 e confirma. Então, meus amigos, agora o grosso tá entrando, mas cabe sempre mais. Relaxa, quer um lubrificante? Porque eu vou colocar mais em vocês. Se você chegou até aqui, like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me sigam na @canal Conectado e se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!